Estamos de volta com mais Negócios na Pauta. Hoje nós conversamos sobre os papéis da mulher e os desafios que elas enfrentam no mundo corporativo. As cotas são uma política afirmativa que buscam a curto e médio prazos equilibrar as participações dos indivíduos em determinados ambientes. No ambiente empresarial existem cotas ou metas para mulheres em cargos de chefia, não é, Arthur? A participação das mulheres nas empresas brasileiras ainda está longe do ideal, mas o mercado em geral está mais atento ao tema. Em 2017, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania aprovou o projeto de lei que define o percentual mínimo de participação feminina nos conselhos de administração de todas as empresas que têm mais da metade do capital controlado pelo governo federal. Então vamos voltar aqui a conversar com nossas convidadas, a Vera Martins e a Francila Soares. Enfim, esses mecanismos, né, de lei, isso não existe aqui no Brasil. A gente estava conversando aqui antes do programa, a Dinamarca já tem uma lei muito antiga a respeito disso, de cotas de mulheres em conselho de administração, e aqui já está na CCJ, quer dizer que não é lei, né? Já passou por uma comissão até ir a plenário, mas pode avançar. Vocês acham que isso é um caminho? As cotas são uma política de fato importante? Eu não tenho a menor dúvida que sim. Eu acho que para uma sociedade desigual, as cotas é a forma que a gente tem de buscar algum tipo de igualdade. Eu não tenho a menor dúvida. Isso é uma temática extremamente complicada, porque ela é muito polêmica. Polêmica, porque né? ela parece, mas não é, se contrapor à lógica do mérito. Sim. E ela não se contrapõe à lógica do mérito. Ela só diz que existe um monte de gente que foi minorizado historicamente, sejam mulheres, sejam negros, sejam da comunidade LGBTQI+. E essas pessoas precisam ser colocadas na sociedade e as empresas precisam representar esse espectro. Uma porta de facilitação. Social. É isso que precisa. Não pode você ter empresas cujo board é composto de homens brancos héteros. Quando você olha, você vê que ela não representa a sociedade. Exato. Então, qual é a forma que se tem testada? A única forma testada para que se você faça mais rápido é estabelecer políticas de cota. Então, eu não tenho a menor dúvida. É polêmico. E a gente vai perguntar para a Francila, não do ponto de vista da sua empresa, né? Mas, assim, o que você acha do ponto de vista pessoal disso? Esse é um tema realmente polêmico, né? Porque há uma discussão, né, eu já participei em alguns momentos, em que a cota seria para prestigiar um grupo, uma minoria que talvez não está tão preparada, não estudou o suficiente, e eu suavizo ou crio condições mais simples, mais fáceis de acesso. Ou menos competentes. E, então isso é extremamente sensível, né? Porque o que a Vera diz, a cota é para que eu crie condições para que minorias também tenham acesso, né? E não onde eu reforce que essas minorias não estão capacitadas, não estão preparadas para assumir determinadas posições. Então, esse é um tema realmente polêmico, mas eu entendo, concordo também que é necessário ter, né, para que essas minorias também tenham acesso, né, tenham oportunidade, né. Hoje, por exemplo, agora já falando, né, do trabalho, nós temos alguns programas, né, de benefício como tarifa social, que nós alcançamos a população que está em estado de vulnerabilidade social. Isso. Então, acesso aos indígenas e aos quilombolas, por exemplo, o benefício da tarifa social traz algo diferenciado, né, que é pagar a conta de energia até os primeiros 50 quilowatts 100%. Mas ainda assim uma aproximação deles é extremamente difícil, porque não há confiança deles, né? A gente, quando vai desenvolver o trabalho com indígenas, vai até os quilombos, a gente percebe uma certa dificuldade de aproximação, porque ele entende que há uma segunda intenção, né? Isso acontece também com as mulheres? Isso. Elas também são desconfiadas nesse aspecto, quando elas são oferecidas
vantagens ou posições superiores nas empresas? Eu acredito que sim, que também é outro tema também. Eu queria um pouco evoluir no que a Francila falou, porque, na verdade, a história da cota, ela parece ser para beneficiar minorias, mas não são minorias, são grupos minorizados. Eles são minorizados porque eles são excluídos da sociedade. Ou inferiorizados. Mas eles não são menores. Se você pega, por exemplo, o Brasil tem 51% de pessoas declaradamente negras. E você não vê esse espectro social dentro das organizações. A outra questão que é complexa em relação à pauta de diversidade é um mito da capacitação. Então, a primeira coisa, a primeira barreira que diz o viés, que é, mas para eu incluir mulheres, eu preciso capacitar elas. Quando números mostram que mulheres têm mais tempo de estudos do que os homens. É verdade. E essas questões, que é isso do capacitismo, né? É que a gente precisa enfrentar, porque ele se conecta, ele vai reforçando a síndrome da impostora. E aí ele reforça, eu não estou preparado o suficiente, eu não sei o suficiente. Imagina, eu jamais vou ser CEO dessa organização. Por que sonhar com isso? Por que eu vou sonhar com isso? Muda o foco. Você acredita nessas mentiras que contam pra gente. Mas isso, muitos exemplos. Aqui no Brasil isso não é tão frequente, né? Mas nos países de primeiro mundo é muito frequente CEOs mulheres, né? E principalmente você vê hoje a presidente da União Europeia é uma mulher. Então, aqui no Brasil nós já tivemos uma presidente, já tivemos aqui uma governadora. Sim. Eu acho que já tem casos, prefeita, mas talvez a questão seja muito o inconsciente coletivo que ainda é muito forte, né? E que isso tem que se lutar quando acontece fatos como o recente que aconteceu, aquele deputado que fez declarações sexistas, machistas, chauvinista, tudo que você possa colocar de adjetivo aí. Sim. Felizmente já há uma comoção, né? Uma comoção, né? E você não vê nem mesmo os homens sexistas defendendo isso. Ou por medo de sofrer retaliação, ou porque já tem alguma consciência, né? O que já é um avanço, sem dúvida. E esse tema me lembrou a necessária educação das próximas gerações, porque essa mulher que enfrenta essa selvageria que é o ambiente corporativo muitas vezes, ela também tem outros papéis pessoais. Muitas vezes ela também é mãe, ela é esposa, ela é dona de casa e ela é cobrada, às vezes de maneira injusta, em todos esses outros papéis, dentro e fora de casa, né? Não é fácil. Vera, inclusive assim, curiosamente, ao longo da carreira como gestora de pessoas, você se deparou com muitos relatos, depoimentos de pesos dessa natureza e a pessoa pensar em desistir, sair dali correndo? Sim, deparei muitas vezes, é muito interessante e isso é uma coisa que uma organização que prospera em agendas de diversidade e inclusão, para mulheres, elas precisam ter um ambiente que receba mulheres. Então, as políticas, as ações, elas precisam prever, por exemplo, horários flexíveis. Então, uma empresa que não considera um trabalho híbrido, essa flexibilidade, ela não tem um ambiente que para mulheres, que favoreça a mulher, porque ela precisa ter uma segurança psicológica para transitar nos diversos papéis. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu enfrentei muito na minha carreira foi essa dupla jornada que a mulher se impõe e, nesse caso, depende de um trabalho individual que ela precisa fazer, porque ela tem com quem dividir o trabalho, mas ela acredita que não. Então, ela não acredita que o marido é capaz de cuidar do filho como ela cuidaria, que ele, sim, pode se responsabilizar pelo jantar. Ela não acredita nisso. Então, isso é um trabalho que ela precisa fazer individualmente em relação. Então, tem um aspecto da organização criar esse ambiente, tem um aspecto de autoconhecimento e de responsabilidade
com a carreira, né? Eu acho que isso é muito relevante. E a gente, para não perder o arco, né, Adalva, eu vou fazer uma pergunta provocativa para ela agora. À vontade. Mas olha, vamos lá, que elas estão preparadas. Estão preparadas, isso é bom. Olha só, nessas políticas de ESG das empresas, a gente vê muito políticas que são, na verdade, uma fachada. Claro que isso não aplica a todas as empresas, inclusive existe um termo hoje bem corrente, que é o greenwashing, né, com relação às políticas. Diversity washing. E assim, vocês acham que, de fato, que essas empresas hoje, eu não estou falando das empresas que vocês participam, mas eu falo do mundo empresarial, mundo corporativo de maneira geral, ainda é uma coisa para inglês ver ou é forte de maneira geral isso? Aquele momento em que Arthur Cabral faz a pergunta do milhão. Gente, é uma realidade, né? Às vezes a gente está lá, aquela história da Constituição. A Constituição é linda, a brasileira, mas na prática a lei, nossa. Porque eu falo isso aqui, as meninas parece que não estão querendo muito responder eu isso. Quero responder. A Vera estava pensando em como começar. Deixa a Vera pensar um pouco, mas eu queria dizer o seguinte, olha, eu participei muitos anos de grandes corporações e vivi todas essas coisas de política de qualidade, política de não sei o quê. Aí quando aparece o ESG eu fico me perguntando assim, isso não é mais um programa que estão fazendo aí, realmente essa coisa não vai ficar? Hein, Vera? Olha, isso tem sido um debate muito recorrente, né, que eles estão chamando de diversity washing. Eu vejo boas práticas e vejo realmente práticas para inglês ver. Isso é uma coisa, é uma agenda que me interessa, então eu acompanho. Tem uma coisa importante que o ESG tem sido uma coisa que traz capital para a mesa, né? Então as empresas têm interesse de gerar relatórios importantes. Acho que tem uma discussão em relação ao ESG que é como eu de fato mensuro para além de dizer tem uma mulher, eu aumentei esse número, enfim, né? O S ali da... Então os indicadores não são claros, né, nesse sentido. Mas para sair desse processo do inglês ver, tem 3 coisas que precisam acontecer dentro de uma organização, né? Pesquisas recentes da LHH, que é a maior empresa do mundo em transição de carreira de executivos e desenvolvimento de líderes, ela mostra que tem 3 elementos. Um é o cultural, então você tem que trabalhar uma cultura de fato inclusiva, onde os líderes estejam preparados para fazer escolhas diversas, né, e não só baseadas no seu próprio perfil. Um apoio, né, programas de mentorias focados no desenvolvimento da liderança feminina, por conta de todo esse processo de autossabotagem que ela vive, e ações claras, programas claros, inclusivos, né, desde discussão de equidade salarial, a ambientes flexíveis, há trabalhos com a liderança em geral de consciência do que é esse mundo, né, em que a gente vive. E que a gente não deve suportar piadinhas como essa que a gente viveu aí nesses últimos dias. Né? É verdade. Então, sim e não, sabe, assim... Tem avanços, eu estou muito empolgada com o que eu tenho visto. Que legal, muito gente. Bom, né? Eu queria falar de um exemplo, né, porque né, que eu vivi. À vontade. Eu estava em uma grande instituição financeira, trabalhando, tinha um reconhecimento, uma projeção de carreira, mas eu não tinha isso. Se eu precisasse ir ao médico, meu gestor dizia que vá ao sábado. Agende o cardiologista ao sábado, né, o pediatra para o filho no sábado. Aí eu preciso sair mais cedo, né, eu tenho um curso, eu estou me especializando em algo. Marque no final de semana. O que você faz entre meia-noite e 6 da manhã? E aos poucos eu fui vendo que continuar ali era acreditar que eu não tinha capacidade de fazer mais nada, né? Me sentia numa caverna. Até que um dia eu falei, não importa o salário, não importa o status que eu tenha nessa empresa, o tamanho e o porte dela a nível nacional,
eu não posso mais permanecer aqui, né? E foi um dos momentos assim que eu decidi sair dessa instituição, dessa empresa e mudei completamente os rumos, né, da minha carreira, né? Então, certamente existem muitas mulheres também nessa condição, em que estão lá, né, estão sofrendo vários abusos, esses de não poder cuidar da própria saúde, de não poder ter um tempo para verificar questões da família, do filho que necessite, mas ainda assim oprimidas, achando que perder de repente aquele espaço, aquele salário, aquela segurança, o plano de saúde vai desestruturar a sua vida. Sim. E talvez vão passar a vida toda se permitindo viver nessa situação. Essa, né, violência, e essa violência. E naquele momento, eu lembro bem, lá em 2013 eu tomei essa decisão, eu falei, não posso continuar, né? E realmente eu pedi para sair e busquei, né, outros caminhos, né, e estou muito feliz, né, com essa decisão, porque hoje eu vivo uma realidade completamente diferente, né, de poder ter esse tempo para mim, para minha saúde mental, para estudar, para cuidar da família. Então, é muito importante que as mulheres elas pensem também sobre isso, porque há uma autossabotagem também nesse aspecto, que é permanecer em lugares tóxicos, em lugares que de fato fazem muito mal, né, para ela, em troca de uma segurança, né, financeira, salarial. Verdade. Isso é importante. Olha, muito tem forte. Tantos depoimentos bacanas aqui que a gente ouviu de duas mulheres de sucesso, a Vera e a Francila. Infelizmente o nosso tempo acabou, então fique à vontade para se despedir. Muito obrigada mais uma vez, né, pelo convite. É sempre um grande prazer estar aqui. As temáticas são muito instigantes, né? São muito, acho que, contributivas para a sociedade. Muito prazer. Foi um prazer estar aqui com você também. Obrigada. Silas. Eu também agradeço, né, a oportunidade. Foi maravilhoso esse tempo. E hoje, no Dia Internacional da Mulher, poder fazer essa reflexão, mais uma vez essa reflexão, né? E a minha palavra final é para encorajar as mulheres, né, que nos acompanham, né, nesse momento, que sejam protagonistas das suas histórias, né, que não tenham medo, né, de arriscar, de avançarem, né, se permitam, né, mais se posicionar no local onde você está, e se de repente não estiver feliz, que rompa isso, né, que se permita mudar, né, reconstruir, recomeçar a sua história e sempre acreditando no seu potencial, né? É muito importante que a mulher cada vez mais valorize e crie condições para que ela seja, ela continue, né, alcançando melhores posições, enfim, contribua cada vez mais com a sociedade. Bacana. Muito obrigada. Muito obrigado. Olha, o Negócio na Pauta fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. O Negócios na Pauta é um oferecimento da B2O Partners. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau.